Olá, meus amados, muita paz, muita alegria e muita esperança. Hoje eu estou trazendo até você um texto da Palavra de Deus. Eu quero meditar hoje com vocês a respeito de um assunto importante demais. E eu estava nessa tarde lendo o texto de Mateus capítulo 5, capítulo 5 do 27 ao 30. O texto fala sobre adultério, o texto fala sobre que nós não devemos largar as vossas esposas, dar carta de desquite, casar com outra. Existem muitos princípios dentro desse ensinamento, existem muitas palavras ali dentro, existem muitas revelações dentro desse texto que nos faz pensar que aquilo que Moisés disse: eu vos dei carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações, porque vocês não estão conseguindo entender o que é casamento, e aí vocês acabam caindo em adultério. Então, o texto fala um pouco sobre isso, que é um espanto muito grande. A maioria das pessoas não querem ler esse texto. Afinal de contas, quando você lê esse texto aqui, esse texto da Palavra de Deus, ele é capaz de nos libertar daquilo que realmente é uma verdade sendo inverdade, é uma verdade sendo mentira, mas não é a realidade, a verdade pura, genuína do reino, mas uma verdade massacrada, uma verdade geologicamente isolada, que poucos querem entender sobre esse texto. Olha o que está escrito no texto de Mateus: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. O texto está forçando a barra, a lei está forçando a barra, dizendo para você: não cometa adultério. E o texto é bem claro que quando as pessoas ultrapassavam essa lei, ultrapassavam esse ensinamento dado por Moisés, que é a lei mosaica, que é o Pentateuco, as pessoas eram apedrejadas, maltratadas, torturadas, até morte. Eu fico pensando, Jesus chega diante dos fariseus e fala assim: quem não tem pecado aí, atira a primeira pedra. Por quê? Porque os fariseus pegaram aquela mulher que foi pega em flagrante adultério e colocaram diante dele, dizendo assim: olha, essa mulher aqui, ela precisa ser apedrejada até a morte, porque na lei de Moisés está escrito que ela deve ser apedrejada mediante as suas ações e as suas malignidades. Jesus não se preocupou com o comportamento de fariseus de colocar elas diante dele e julgá-lo precipitadamente. Jesus apenas olhou para o coração dela e viu que ela não precisava ser apedrejada diante dele, porque ela não tinha feito tudo aquilo que eles estavam aumentando, né? Porque os fariseus, eles aumentavam as coisas, eles caluniavam e aumentavam. Então, eu passei a entender que esse texto falando sobre adultério, Jesus toca em 3 assuntos. Jesus toca sobre o assunto da nossa mão e do nossos olhos. Se nossos olhos nos fizer pecar, devemos arrancá-lo e lançá-lo para longe de nós, para que nós não herdamos o inferno. E o texto fala justamente sobre muitas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério? Aí vem Jesus: eu, Jesus, porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, vírgula, no coração, vírgula, já cometeu
adultério com ela. Eu fico pensando, Jesus, quando ele vai falar do adultério, você percebe que ele vai direto no coração do ser humano. Ele vai direto onde o ser humano resiste, onde o ser humano prende, onde o ser humano faz força. E o ser humano mesmo, às vezes, não quer se libertar pela palavra de Deus. É simples, ele vai no coração e fala. Ele bate e fala. Se você olhar para uma mulher, mas houver intenção impura no seu coração, imagina entre quatro paredes. Você já adulterou com ela. Você já cometeu adultério com ela há muito tempo. Se olhando você tem mais intenções, imaginações, imagina entre quatro paredes. Aí Jesus explica sobre aquilo ali. Se olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela. Jesus fala sobre a intenção dos olhos aqui, fala sobre as maquinações da mente e fala sobre a intenção do coração. Quando você vê uma coisa, você vê, os seus olhos captam aquela informação, quer seja uma nudez, um carro, um dinheiro, quer seja qualquer coisa. Porque o apóstolo Tiago ele diz que nós somos tentados por aquilo que cobiçamos. Todos nós somos tentados por aquilo que cobiçamos. Você cobiça, você é tentado. Você não cobiça, não é tentado. E o que mais mexe comigo nesse texto é que Jesus ele deixou destacado. Eu nunca tinha visto isso daqui. As pessoas dizem assim, mas o poder de Deus tem que ser liberto para a pessoa derramado para a pessoa se libertar. A unção de Deus precisa estar no ambiente. A unção de Deus precisa tomar conta do ambiente. A unção de Deus precisa vir sobre a igreja para quebrar jugo, para que a pessoa seja liberta. Tá? Mas existem dois tipos de libertação. Existe a libertação do interior da pessoa, que é uma escolha da pessoa, cabe ela queira ou não se libertar daquilo, abandonar aquilo. E existe uma outra libertação que precisa se dar unção de Deus para quebrar o jugo. Por exemplo, uma pessoa endemoniada, ela perde o seu controle. Então, Deus derrama uma unção para libertar a vida daquela pessoa. Vai expulsar o demônio, fazer uma limpeza no corpo dela, e aí então ela é liberta, certo? Ela é liberta da escravidão dos demônios. Agora, o texto aqui, Jesus aponta para o coração. E agora Jesus fala dos olhos e fala da mão, certo? Se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o e atire para longe de si. É melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ter lançado no inferno. Muitas pessoas, por não entender esse texto, elas acreditam que Jesus está pedindo para você arrancar o olho fora. Não é isso. Jesus está pedindo para você. Com perdão da palavra. Jesus está pedindo para você, amado, ou vocês que estão me ouvindo aí, que vão me assistir pelo YouTube, não se inscreva no canal, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para que vocês possam receber mais informações da palavra de Deus e dos ensinamentos que eu vou passar para vocês este ano. Então, o que acontece aqui nesse texto aqui? Jesus fala sobre a intenção dos olhos, sobre a cobiça dos nossos olhos. Se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o e tira para longe de si. É melhor perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo e ser lançado no inferno. Ou seja, Jesus pede para nós arrancar das nossas vendas, dos nossos olhos, aquilo que nos faz pecar. O que é que nos faz pecar? É uma mulher, é um dinheiro, é um carro, é uma casa, é uma mansão, sei lá, é um emprego, é uma dívida. O que é que nos faz pecar? E Jesus pede com muito carinho, com muita dedicação, para nós arrancarmos aquilo que nos faz pecar. Jesus não pede para você meter a mão no olho e arrancar o olho do lugar, não é isso.
Jesus pede para você tirar da sua vida aquilo que vai te fazer pecar, aquilo que vai atrapalhar a sua fé, aquilo que vai fazer você retroceder na fé por não entender princípios da palavra de Deus, aquilo que vai fazer com que você fica vulnerável ao desejo, fica vulnerável à cobiça. Jesus pede para você tirar aquilo da sua vida o mais rápido possível. Se um carro te faz pecar, tira o olho daquele carro. Se uma mulher te faz pecar, tira o olho daquela mulher. Se um dinheiro te faz pecar, gente, tira o olho do dinheiro. É isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo para você ter um equilíbrio. Porque você tendo o equilíbrio, você não vai cometer o adultério e também não vai pecar. Então precisa-se de um equilíbrio para isso. Vamos lá. Se a tua mão direita te faz pecar, corta e atira para longe de si. É melhor perder um dos teus membros do que ter todo o corpo lançado no inferno. Aqui Jesus fala da mão. Existem duas mãos, certo? Existem duas mãos. Existe a mão esquerda e a mão direita, certo? Quando um camarada vai enquadrar mão direita, aquilo que se faz pecar, arranque fora. Quantas pessoas apontam uma arma, ou apontam um dedo, ou agride com a mão esquerda primeiro? Não. A maioria agride com a mão direita primeiro. Então, se a tua mão direita se faz pecar, freia ela, para que você não cometa coisas piores do que isso. Agora eu vou apelar, pode ser? Se a sua mão direita se faz pecar, Gabriel, por que você fez isso? Porque é o que eu entendi no texto. Quando você fala de olhar, de intenção no coração, maquinação da mente, também o texto pode trazer sobre um paralelo de como vencer a masturbação. Porque a maioria das pessoas, nós como jovens, homens, mulheres, muitas pessoas, ao se masturbar, se masturbam com qual mão? Com a mão direita e não com a mão esquerda. Então, se a tua mão direita se faz pecar, corte. Atira para longe de si, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ter lançado no inferno. E aqui está falando, esse texto aqui, se tua mão pecar, se tua mão e se a tua mão direita se faz pecar, corte e atira para longe de si. É melhor perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Ou seja, aqui o texto está falando sobre vários tipos de pecado. Está falando sobre o roubo, sobre o furto, está falando sobre a agressão, está falando sobre pornografia, está falando sobre salário do pecado, fala sobre várias coisas aqui. Mas o que importa não é apenas o que está dizendo esse texto, mas como você deveria enxergá-lo, esse texto aqui, para que então você possa frear os membros do seu corpo e também eu frear os membros do meu corpo. Essa palavra, ela está cortando, ao mesmo tempo que ela corta para mim, ela corta para você. Então, não pensa você que é fácil ministrar a palavra de Deus sendo confrontado por ela, porque eu sou. Primeiro eu sou confrontado por ela, depois eu envio para você. É por isso que não é fácil. Por isso que as pessoas pregam a palavra de Deus, mas estudaram teologia. São grandes mestres da Bíblia Sagrada, né? São grandes pessoas cultas que estudaram faculdade, fizeram pós-graduação, fizeram todo tipo de teologia sistemática. E você olha para esse pequenino, eu não estudei, né? Simplesmente eu pedi para Deus um dom. E ele me deu um dom de ensinar a palavra dele. De vez em quando eu prego na igreja, assim, eu prego, menino. E o texto fala sobre o adultério. Como cuidar do adultério nessa fase? Primeiro, é você não cometer o ato, não cometerás adultério, é não cometer o ato.
E é você prestar atenção e tomar cuidado com os seus olhos. Porque qualquer que olha para uma mulher com intenção impura, você olha, olhou informação, o cérebro capta informação num sistema de velocidade espantosa, ele manda para o teu coração e o teu coração já cometeu adultério com aquela pessoa. Por quê? Porque os seus olhos captou numa velocidade espantosa, né? Quem entende da psicologia fala sobre isso, né? Velocidade espantosa, o cara olha, uau, né? E aí vem para os seus olhos, aquilo vai na sua mente e vai direto pro teu coração, manda informação pro teu coração e o teu coração não resiste. E acaba cedendo à tentação, né? Pensamentos, maquinações e por aí vai. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério. Intenção, o texto. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca, tira para longe de si. É melhor perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. O que é isso? Isso aqui é ofensa. Olho mau, né? Ofensa. Quando você está ofendido, você acaba pecando. Você acaba olhando para uma mulher, porque você está ofendido, está triste, está magoado, e você olha mesmo. Você acaba olhando para uma pessoa com intenção pura. Isso chama-se atitude de protesto, né? A atitude de protesto faz você olhar deformadamente, de outra forma. Ao invés de você olhar com amor, achando a pessoa bonita, com compaixão, vendo que a pessoa é realmente uma pessoa que tem uma beleza e você pode realmente admirá-lo, mas não, você já olha, já imagina o que faria com aquela pessoa se estivesse dentro do teu quarto ou dentro da tua casa. E isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso. Todos os seres humanos, nós lutamos com isso o tempo todo, tá? Isso é uma batalha de todo homem. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca e atira para longe de si. É melhor perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Teu olho peca por causa de quê? Mulher? Arranque do seu olho a mulher. Teu olho peca por causa de quê? Dinheiro? Arranque do seu olho dinheiro. Teu olho peca por causa de quê? Olhos nas coisas, cobiça nas coisas materiais, carro, moto. Arranca das vendas essas coisas de seus olhos. Faça de tudo para poder isso sair de dentro dos seus olhos. Aí então você vai ver a libertação de Deus na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer pessoa que você ensinar a verdade como ela é, né? Tem muitas pessoas que não lêem esse texto porque elas não conseguem decifrar os códigos, elas não conseguem entender o segredo da parábola e por isso mesmo elas não acabam não ensinando. Você vê que são pouquíssimas igrejas que ensinam sobre a parábola de Jesus e principalmente aquilo que vai direto no coração da pessoa, que toca no centro das emoções. A pessoa acaba não ensinando, né? E a pessoa ensina somente aquilo que pode afagar o ego dela, trazer algo de benefício para ela, né? Então, gente, a verdade ela é única. E se a tua mão direita se faz pecar, corte-a e atira para longe de si. É melhor perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Agora vamos para o verso 31. Sobre os divórcios. Ou seja, você vê aqui, vamos lá. Você vê que o adultério, ele gera divórcio. E o divórcio gera juramento. E o juramento gera o quê? Olho por olho. Ou seja, brigas, discussões, contendas dentro do lar, acontece todas essas coisas. Então quando a gente lê o texto adultério, se a gente não lê o divórcio, a gente não vai entender o contexto completo. Vamos entender isso aqui. Também foi dito, aquele que deixar a sua mulher, dele carta de divórcio. Moisés mais uma vez. Olha, vou permitir que vocês façam carta de divórcio, mas por causa da dureza do coração de vocês. E aí Jesus pega e fala mais uma vez. Eu, porém, vos digo que qualquer que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa da imoralidade sexual, faz que ela cometa adultério. Engraçado, né? O texto não está dizendo se tiver uma imoralidade sexual, pode separá-lo. Não é isso.
O texto está dizendo que se separar com infidelidade conjugal, imoralidade sexual, prostituição, traição, qualquer tipo dessas coisas, se o cara traiu e ela trai, ela também comete adultério. Se ela traiu primeiro e o cara vai e trai, o cara também comete adultério. Pode ser que há uma discussão, há uma insatisfacibilidade dentro do relacionamento, dentro do casamento, e aí ele chega pra ela e fala: olha, não quero mais ficar com você, porque você não sabe fazer, você é uma pessoa fria, eu não gosto de pessoa desse jeito, nunca imaginava que você fosse uma mulher fria desse jeito, né? Eu gosto de fazer aquelas coisinhas e você não faz. E aí ele acaba largando ela, acaba cedendo à tentação e sendo levado pelo campo das ilusões e pela malha do engano, que Satanás acaba se infiltrando dentro do relacionamento da pessoa. E a pessoa pega e simplesmente se separa, né? Simplesmente ela vai embora para um lado e ele para o outro. Agora nós vamos descobrir o que acontece quando um vai para um lado e o outro vai para o outro. Presta atenção nisso aqui. Só para você ter noção como isso não tem saída. Por isso que os discípulos disseram no capítulo 19, se essa é a condição, então não convém nem casar, não convém nem arrumar uma esposa, não convém casá-lo com mulher. Só para ter noção, os discípulos disseram que não era necessário casar, se essa for a solução do homem e da mulher. Aí Jesus pega, também foi dito aos antigos, também foi dito: aquele que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio, né? Que Moisés falou, não Jesus. Eu, porém, vos digo: qualquer que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de imoralidade sexual, faz que ela cometa adultério. E aquele que casar com uma divorciada, comete adultério. Todos os dois, houve traição, houve infidelidade, houve imoralidade sexual. Separou, quando ela casa com outro homem, ela comete adultério. E quando ele casa com outra mulher, ele também comete adultério. Então, cada um vai para o seu lado, ele adultera lá e ela adultera aqui. Então, como são os dois uma só carne, e a Bíblia diz que o que Deus uniu não separa o homem, separando por falta de entendimento e conhecimento, Oséias 4:6, o meu povo é destruído pela falta do conhecimento, pela ausência do conhecimento da verdade. Então, acontece adultério dos dois lados. E nós sabemos, acontecendo adultério dos dois lados, não tem saída, né? É isso que acontece, não há saída. Então, olha como isso é perigoso. Olha só. Aí vamos lá. Eu, porém, vos digo: qualquer que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa da imoralidade sexual, faz com que ela cometa adultério. E aquele que casar com uma divorciada, comete adultério. Ouviste também que foi dito aos antigos: não jurarás em falso, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, por ser estrada de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jurei pela tua cabeça, pois não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso sim, sim, o vosso não, não, o que passar de vem do maligno. Eu juro que eu não te traí. Eu juro, eu não deitei com fulano, eu não fiz nada. Você que está inventando. E o camarada fez. Ele traiu. Mas eu juro que eu não sabe, eu não traí você, eu não deitei com ninguém, eu não fiz nada, você que está inventando. E na final de contas, por trás, lá no coração, ele traiu. Ele cometeu atos indecentes contra o casamento dele mesmo. E agora ele está jurando falsamente. Por isso que está o juramento: não jurarás falsamente. E agora ele está jurando para ela, está falando para ela que não traiu, está falando para ela que não fez nada. E ela está afirmando que ele fez, está decretando que ele fez, porque afinal de contas, pessoas
são testemunhas e viram ele traindo ela. Então chegamos num assunto muito polêmico. Agora vamos ver. Olho por olho. Olho por olho aqui já é a discussão. Ele olha no olho, ela não olha no olho, e ele tá com raiva, ela também, ele tá de cabeça quente e ela também, acaba brigando, acaba dando contenda dentro do relacionamento, tudo por causa do adultério. O adultério é o que eu te falei. Primeiro começa o adultério, primeiro começa o olhar, primeiro começa a verbalização, as conversas. Oi gatinha, oi bonita, né? E aí o cara vai chamar de gostosa, por aí vai. E aí o que acontece? Ele adultera. Depois que adulterar, vem o divórcio. É o peso, é a consequência. Depois do divórcio, vem o juramento. Eu juro que eu não fiz, eu juro que eu não traí, eu juro que eu não fiz nada disso. Juramento o tempo todo, né? Juramento falso. Discussões e juramento falso. Olho por olho. Eu visto que foi dito olho por olho, dente por dente, né? Olho por olho, dente por dente. É uma discussão, gente. Aqui está dizendo aqui que tá os dois frente a frente, um confrontando o outro por algo que deveria ter uma compaixão e reconciliar. Caso contrário, apartando para um lado um e o outro, se eles casarem novamente, todos dois estariam cometendo adultério, porque eles eram casados. E a Bíblia não permite segundo casamento. Deus odeia o divórcio, ele detesta o divórcio. E a Bíblia fala sobre isso. Quando Deus fala de divórcio, ele fala: eu odeio o divórcio, eu não apoio o divórcio, né? Então a Bíblia é bem clara quando fala sobre isso. Eu visto que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, porém vos digo, não resistais ao homem mau. Tudo bem, não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na parte direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser levar-te ao tribunal e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te forçar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser lhe pedir algo emprestado. Por que eu estou lendo o contexto? Porque o contexto, quando você lê nas entrelinhas, você lê que Jesus ele encaixou uma coisa na outra perfeitamente. O adultério atrai o divórcio atrai a mentira, a falsidade, que é o juramento, e as falsidades e os juramentos atraem a briga, que é olho por olho, e por aí vai. Só que o texto que eu quero deixar para vocês nessa noite é sobre o adultério. Gente, o adultério é uma coisa que acontece diante de todo ser humano. Acontece diante de todas as pessoas, porém as pessoas não conseguem analisá-lo de forma divina para que elas sejam realmente libertas desse fato que pesa sobre a vida delas e que elas possam realmente conquistar em Deus a liberdade de poder entender a profundeza do texto e de como se libertar daquilo. Porque se a Bíblia fala que você não deve olhar e nem maquinar e nem levar para o coração, a Bíblia está dizendo, você tem que ter um coração puro, né? Bem-aventurados puros do coração, pois verão a Deus. Então, alguém pode ver a Deus cometendo adultério? Alguém pode ver a Deus na eternidade cometendo falhas e atos indecentes, agredindo, mentindo, jurando falsamente, cobiçando, adulterando, fornicando? A palavra fornicação, gente, ela veio por causa do namoro. As pessoas começam a namorar e não tem o cuidado e acaba fornicando. Eu quero convidar aos jovens, a todos vocês, a chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, me ajuda, por favor. Não estou conseguindo vencê-lo. Não estou conseguindo apagar o fogo das minhas emoções, o fogo das minhas paixões. Não estou conseguindo apagar o fogo da minha juventude. O Senhor sabe que eu sou carne e osso, o Senhor sabe que eu sou falho, o Senhor sabe que, poxa,
Como Paulo disse, em mim não habita bem algum, mas quando eu saio para fazer o bem que eu quero fazer não faço, porque o mal está em mim. Querendo fazer o bem, o mal que está em mim, o bem não consigo realizar porque o mal está em mim. E Paulo disse, em mim não habita bem algum, mas também o apóstolo Pedro disse, nós devemos lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançando sobre ele as vossas ansiedades, nós conseguiremos entender e desfrutar e encontrar o caminho para poder vencer o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso desejo, as intenções do nosso coração, as intenções que nos levam a cometer aquilo que é errado, nos leva a parar e a pensar com antecedência que aquilo que a gente está fazendo não é correto diante de Deus. Que aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está praticando não está agradando o coração dele. Porque Deus não trabalha escravizando a pessoa, Deus ele trabalha com um princípio. E dentro do coração dele existem princípios que nós precisamos alcançá-lo para que então venha sobre as nossas vidas a libertação. Engano das pessoas. As pessoas pensam que libertação é só expulsar demônio, tá tranquilo. Não. Libertação, gente, é você realmente se alimentar da palavra de Deus, de ser confrontado dia após dia, para que você tenha um coração reto e disposto a abri-lo para Deus e entender a parábola dele, entender as palavras dele, porque também a palavra de Deus diz que toda a palavra de Deus ela é divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, ensinar, exortar, instruir e até mesmo arrancar pessoas da garra do maligno. Porque Jesus mesmo disse para os apóstolos, vocês estão limpos pela palavra que eu disse. Eu estou lavando agora os pés de vocês para que vocês entendam mais tarde. Porém agora vocês não vão entender. Agora vocês vão entender em parte, como Paulo disse. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier aquilo que é perfeito, entenderemos todas as coisas. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Muita paz, muita alegria e muita serenidade no coração de vocês, em nome de Jesus.